Boa noite, meus amados. Estamos aqui mais uma vez em mais um culto de terça-feira. Estou aqui mais uma vez também no gabinete do pastor Dorival, fazendo mais testes, porque eu não só gravo, estou tentando aprender a gravar, fazer essas coisas. E hoje estamos fazendo um teste com esse microfonezinho aqui que a igreja comprou, para ver se o áudio é legal, para ver se vai dar tudo certo, tá bom? Mas, enquanto fazemos testes, também podemos falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que faremos essa noite, mais um culto de terça-feira, culto de oração, a qual também meditamos um pouco na palavra do nosso Deus. E eu queria, meus irmãos, convidar vocês a abrir suas Bíblias aí na sua casa, em João capítulo 4. João capítulo 4 é bem conhecido, a qual nós falamos sobre, a qual nos relata, sobre a mulher samaritana. Esse texto tem falado muito ao meu coração, e eu tenho que compartilhar isso com os irmãos, algo que tem de fato, todos os dias me relembra, e hoje eu quis trazer, trazer essa meditação aqui nessa noite. Meus amados, eu quero ler que o capítulo em si, a história nós já conhecemos, que é uma mulher que Jesus estava com sede, estava num poço, a qual chegou essa mulher, e essa mulher, Cristo chega para essa mulher e pede água, E ela fica admirada, por que Cristo está me pedindo água? E vimos o porquê aqui, nesse texto, o porquê que ela ficou tão admirada. Está aí no verso 9, Na verdade, no verso 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia coloca aqui entre parênteses para nós o seguinte: porque os judeus não se dão com os samaritanos. E a segunda coisa aqui que me chama muita atenção é no final, a qual Cristo fala que daria a ela a água da vida, que ela nunca mais teria sede, E Cristo fala com ela uma pergunta, porque ele sabe de todas as coisas, e no verso 16 Cristo fala assim: onde está seu marido? E no 17 diz assim: ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, meus irmãos, nós conseguimos ver aqui duas coisas que poderia manchar, talvez, a imagem de um cristão. Primeira coisa aqui é Cristo conversando com alguém de outro povo, a qual o povo judeu não se davam, eles não se entendiam, sempre estavam brigando, E por isso o espanto dela: você judeu está conversando comigo, que sou samaritana? Então, aos olhos de outras pessoas, poderia, nossa, como é que esse cara pode fazer isso? Conversar com alguém que é um inimigo do povo judeu. E a segunda coisa, meus amados, é uma mulher adúltera. Cristo fala que ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Então, uma mulher que adulterava, era amante, que isso também poderia manchar a imagem de qualquer cristão. E isso que me chama a atenção nesse texto. Entre vários ensinamentos que nós podemos tirar desse texto, esse aqui é um desses.
Porque me faz refletir, meus irmãos, e por isso que eu queria compartilhar com vocês, no sentido de que, se hoje, na congregação Manancial, chegar uma prostituta, nós conversaríamos e trataríamos bem essa mulher? Ou ficaríamos com receio, né? Principalmente nós homens, de não vou conversar com prostitutas, pode pegar mal, o pessoal passa na rua, pode me ver. E eu vou mais além. E se chegar talvez na nossa congregação um drag queen, já pensou? Perucona, um homem, peruca, usa roupas todas brilhosas, aquele tamanco grande. Será que nós daríamos a atenção verdadeira? E eu digo isso, meus irmãos, né? É a atenção verdadeira, de conversar como se fosse qualquer outra pessoa, de dar atenção, de perguntar, cara, de onde você veio, o que que... Cara, dá atenção, abraçar. Se chegar um assassino, talvez, aí na nossa congregação, será que nós trataremos bem? Um estuprador, que talvez já pagou sua fiança, está em liberdade, a qual não tem nenhum emprego, nenhuma perspectiva, porque todos sabem que ele é um estuprador. Será que nós daremos atenção? Será que eu, Otávio, daria atenção? Estava conversando com o João Paulo essa semana que se passou, estávamos conversando exatamente sobre isso. Nós pegamos o texto de fugir da aparência do mal e queremos levar na questão do evangelismo também. Nós usamos isso de desculpa muitas das vezes. Não, eu não vou andar com macumbeiro não, porque macumbeiro, pô, vão achar que eu sou macumbeiro. Eu não vou poder ir na festa de um amigo da minha empresa, no aniversário, porque vai ter bebida. Isso não é fugir da aparência do mal. Isso não é pregar o evangelho. Cristo, ele se inseria no meio. Cristo, ele era dado como beberrão. Ele falava com ladrões. Ele falava com a mulher do fluxo de sangue, a qual pegou na orla da veste dele, era uma mulher que era imunda. Aos olhos da sociedade, ele não, quem é? Quem é? Saiu o poder de mim, quem é? Jesus, ele ia atrás. Ele estava no meio, e esse texto me faz lembrar também da história do pastor Josias, do Parque dos Ipês, qual ele conta a história que de quando em quando, em algumas evangelizações, ele estava numa casa de prostíbulo, a qual ele chegava e entrava lá dentro e comprava um refrigerante, que era também, vendia. Ele conta a história que uma vez ele estava vindo de carro com o filho dele, ele falou, para aí. O filho dele, não pai, para aqui, não, vou para aí, pô, vou comprar um refrigerante. E o filho dele falou assim, mas pai, tem refrigerante lá em casa. Não, eu vou comprar um refrigerante. E hoje eu estava conversando com o pastor Jonatas, a qual ele cita o pastor Ricardo Costa, que ele fala, é por isso que o pastor Ricardo, ele diz, eu tento sempre ir na mesma padaria, no mesmo posto de gasolina, no mesmo supermercado, para ver se eu consigo ter um vínculo com essas pessoas, e aí então pregar o evangelho para essas pessoas. Cristo nos chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós achamos que essa é uma ideia só de um missionário, de um pastor, de um evangelista, de um presbítero. Não, nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real.
Diz lá em 2 Pedro, nós temos que refletir nisso e entender de uma vez por todas. Eu, você, todos nós, Congregação Manancial, Igreja Presbiteriana da Seab, Primeira Igreja, Igreja do Surubi, nós somos missionários. Mas para isso, nós temos que nos despir dessa religiosidade, de passar muitas das vezes o que não somos para as pessoas. Nós temos que demonstrar Cristo. Nós temos que falar de Cristo. Esse mesmo, o capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, diz assim no verso 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A ideia aqui não é que o Otávio evangelizou. Não, nós temos que evangelizar, porque é isso que Cristo fez neste mundo. Ele levou a sua verdade para 12 e para mais pessoas, e esses 12 foram alastrando sobre essa terra. E o que aconteceu com o tempo, a qual paramos? Será que é o bastante unicamente ficarmos sentados em nossas igrejas e ouvir um bom sermão ou um bom louvor? Temos que nos desprender dessas coisas. Cristo, Ele mesmo disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e eu não estou com a ideia aqui de desigrejado, que você não precisa de uma igreja, que sim, Cristo instituiu a igreja, nós somos a igreja, mas nós temos que viver em comunidade, um aprendendo com o outro, ninguém faz nada sozinho, isso é fato. Mas como diz Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja se for para os de fora. Igreja é missão, se não for é clube. Esses dias eu nem vi o vídeo, mas eu estava vendo um vídeo, vendo vídeos, aí passando assim, estava lá o título de um vídeo dizendo o seguinte: nós achamos que o nosso dízimo é como uma mensalidade de um clube. Não é. Definitivamente não é. Que possamos refletir nisso, meus irmãos. Que possamos ser mais como Cristo, voltados para os de fora, voltados a pregar o Evangelho, voltados a viver uma vida digna diante dEle, uma vida que Ele quer que vivamos, uma vida de pregação, uma vida de missão. Foi para isso que Ele me chamou e te chamou. Amém? Meus amados, como de costume, toda terça-feira, como não estamos juntos, eu coloco 2 louvores para você orar aí com a sua família, ou sozinho, se você estiver sozinho. Eu te convido a fazer isso, meu amado. E minha amada também, a curvar sua cabeça, pedir pelos seus familiares, sim, por essa pandemia, por tudo que estamos passando, pelo nosso presidente, a qual tem tentado fazer algumas coisas boas, mas o jeito dele falar é um pouco pesado. Então que o Senhor possa derramar sabedoria sobre ele, esteja abençoando as igrejas, que possam não desanimar nesse tempo com os templos fechados. Então, meus amados, eu te convido a orar também por isso, mas principalmente por o que acabamos de aprender. Por esse texto que nos enfatiza a não pensar unicamente, obviamente que nós temos que ter uma consciência, sim, um pouco do que os outros vão pensar, mas maior que isso é a pregação do Evangelho. Que possamos refletir nisso. O que você pode fazer no seu trabalho, no seu escritório, quando você está trabalhando, para pregar o Evangelho?
O que você, como dona de casa, pode fazer enquanto está ali arrumando, ajeitando as coisas de casa, para pregar o Evangelho? O que você, às vezes, como um gari, pode fazer para pregar o Evangelho? O que você, como um advogado, ou como um padeiro, ou como um enfermeiro, médico, pedreiro, o que você pode fazer para pregar o Evangelho? A ideia é fazer, é pregar, independente de onde você esteja, independente do que você seja. Você não precisa ser um pastor, um missionário, você só tem que ser você. Na sua área, no seu serviço. Certa vez perguntaram por Martim Lutero, um sapateiro, o que eu faço para ser um bom cristão no meu trabalho, e ele disse: faça um bom sapato com um preço justo. Só nisso você já vai estar sendo um excelente cristão. Mas não podemos também ficar só nisso. Temos que usar nossas oportunidades e falar deste amor a cada dia. Amém? Colocarei agora os cânticos. Esteja orando aí na sua casa. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, nossa mãe, Deus, te adoramos.
nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto rendemos, nosso afeto e nossa devoção rendemos aos teus pés, ó Cristo. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Acima de tudo, de coração, Jesus, é o nosso prazer cumprir teu mandamento, te amar acima de todas as coisas, e ao próximo, e ao diferente com a mim mesmo, de coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Aleluia, Jesus, te amamos. De coração, Senhor Jesus, Jesus, como te adoramos. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu
Meus amados, estamos aqui terminando mais um culto de oração. Eu quero dizer que eu estou doido para estarmos congregando juntos. Eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele falou assim: eu estou doido para voltar e eu vou pedir para todo mundo dar a mão. De tanto tempo que nós estamos, e eu vou falar para você chegar para o lado, o irmão que está do lado, e falar: eu te amo, meu irmão. E ele até brinca: dessa vez você não vai gostar, você vai gostar, porque geralmente não gostam quando faz isso. Mas ele fala: vocês estão tanto tempo e eu estou tanto tempo longe de vocês, e vocês vão amar isso. No final da pregação, que ele dá um abraço numa pessoa, ele fala: cara, como é bom abraçar alguém. Então eu estou doido para que estejamos juntos, cantando, louvando, adorando ao nosso Deus juntos. Se sintam abraçados por mim, pela Juliana, minha esposa, tá bom? E que Deus nos abençoe muito para essa nova etapa da nossa congregação, e em tudo mais, que Deus possa trabalhar e nos abençoar e derramar sabedoria sobre nós, principalmente fidelidade à palavra dele. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até uma próxima, se Deus assim nos permitir.